o José Calado, o Otávio Machado e o Ricardo Tavares. Uma boa noite aos quatro. Rodolfo, a arbitragem polémica coloca de alguma forma em causa a justiça da vitória do Porto esta noite ou não? Boa noite, não, claro que não, porque o Futebol Clube do Porto entrou com tudo, depois de ter só 2 dias de descanso, visto que ao terceiro dia já estava a jogar, depois de um jogo muito forte que teve contra a equipa italiana. Acho que o Futebol Clube do Porto venceu bem, mas com muito sofrimento, precisamente porque achei que o Futebol Clube do Porto, na segunda parte, foi uma equipa cansada. Vamos ver, não sei se dá para ver as imagens em relação, portanto, àquilo que se passou. Daqui a pouco vamos voltar a vê-las também. Okay. Já as mostrámos uma vez e vamos voltar a mostrá-las. Eu tenho a noção exata que não há nenhum jogador que seja maluco, que é o caso do Fábio Cardoso, que vai a correr a larga com um jogador do Moreirense e é ele que faz de propósito para tropeçar na perna, para cair, para o jogador do Moreirense se isolar. Não há nenhum jogador ao cimo da terra que faça e crie uma situação destas. É lógico. Não achas que tenha havido, nesse caso do penalti revertido, uma decisão? Acho muito bem, porque há um toque suave, mas ele vai a correr, e nós que jogamos à bola e que corremos, não é só quem joga a bola e quem corre, quantos atletas de corrida já caíram e que deixaram até de vencer provas, porque há um mínimo, sem ser até de propósito, há um toquezinho que desequilibra, o pé vai atrás, bate na perna e cai. Foi isto que aconteceu, para a sorte do Futebol Clube do Porto e azar do Moreirense, mas ainda bem que houve aquele toque. Agora eu pergunto, se não houvesse aquele toque, que não foi de propósito, mas existiu, o Fábio Cardoso não ganhava aquela bola, se calhar ganhava a bola. Portanto, acho que foi um jogo muito difícil. Não entendo porque é que o Porto não jogou, não pediu para ter mais um dia e jogava, portanto, amanhã. Eu não entendo o porquê, não falei com ninguém do futebol, mas eu acho que o Futebol Clube do Porto tinha tido essa possibilidade, e se foi o Futebol Clube do Porto que não quis, eu não entendo, porque já digo e volto a dizer, digo ao Sérgio, digo ao Presidente e digo a todos os esportistas, é muito mais importante o campeonato para o Futebol Clube do Porto do que a Liga Europa, mas de longe e muito longe. Conceição, antes e depois do jogo com a Lazio, deixou claro que a prioridade do Porto é o campeonato. Em relação ao jogo de hoje frente ao Moreirense, José Calado, achas ou não que o Porto foi beneficiado pela arbitragem? Em alguns lances sim, mas também na segunda parte eu acho que o árbitro também não foi feliz, acho que a arbitragem não foi feliz. Aquele lance do Uribe deixa muitas dúvidas, sinceramente, deixa muitas dúvidas. Aquela história da falta do braço, que há um braço, há um toque, e depois a seguir o jogador é carregado na área, era o segundo amarelo para o Uribe, consequentemente a expulsão. Deixa-me imensas dúvidas esse lance. Que é primeiro assinalado de penalti a favor do Moreirense e depois revertido. Sim, esse lance deixa-me imensas dúvidas. E não é só isso. Acho que durante o jogo todo o árbitro esteve muito mal. Ainda agora, nesta segunda parte, houve lances. Houve uma falta também do Steven Vitória por trás com o Evanilson, que dá no calcanhar. Também devia ter levado amarelo, não levou. Ou seja, isto é tudo sido. Não, acho que levou o Zé. Não, o primeiro não levou, não. Não, acho que sim. E depois leva o segundo por protesto, não obstante o árbitro ter chamado a atenção. Isso é outra jogada. O que lá está-se a reportar é em que ele vai e pisa o tendão daqueles. Isso é uma jogada anterior. Daqueles e ele não levou nada para ninguém. Isso é uma jogada anterior. É uma jogada anterior. Mas de qualquer maneira acho que não foi uma boa arbitragem, de longe. Eu até estava a comentar ali com os meus companheiros ali fora, que eu achava que Luís Godinho era um dos melhores árbitros portugueses, mas ultimamente realmente a sua qualidade tem vindo a decair, não sei porquê, mas na realidade foi um jogo onde não esteve bem mais uma vez, e quando nós falamos em influência no resultado, eu acho que a arbitragem de hoje teve influência no resultado. E depois, eu acho que o Futebol Clube do Porto não tem culpa que Steven Vitória, com a experiência que tem, depois de fazer uma falta, mesmo que ele ache que não tenha sido falta, não tem nada que reclamar ao árbitro, e consequentemente leva ao vermelho quando a sua equipa está com 11 jogadores contra 10 do Futebol Clube do Porto, deixa a sua equipa 10 contra 10, e realmente acho que é um ato irrefletido, que realmente os jogadores deviam repensar nestas atitudes. Por isso, para mim, é uma segunda parte sofrível do Futebol Clube do Porto, onde sofreu muito para conseguir esta vitória, e não sabemos se realmente o árbitro tem feito bem, se calhar, o seu trabalho, se calhar se o Futebol Clube do Porto ganhava este jogo da maneira como o acabou também. Por isso, eu entendo o cansaço, entendo aquilo que o Rodolfo diz, eu não entendo as equipas quando têm possibilidades de adiar jogos e não o fazem, somente se o calendário não permitir, ou se já tivessem agendado o jogo, se calhar a pensar que iriam ter se calhar mais tempo de descanso, não foi o caso.
e quem paga com isso é a equipa, cansaço acumulado, e notou-se bastante, principalmente na segunda parte, o Futebol Clube do Porto sem ideias, a cabeça a não pensar aquilo que os jogadores querem fazer. Há aquele lance que foi de penalti revertido, nós não vimos as imagens, o VAR tem muito mais imagens que nós e temos que lhe dar o benefício da dúvida porque não temos acesso a essa variedade de imagens que levou a essa decisão. Mas há outra situação do qual o Moreirense se pode queixar e é de si próprio. Aquela expulsão numa situação em que o Moreirense estava pressionando o Futebol Clube do Porto. Tinha completamente o jogo na mão, tinha superioridade numérica. Aquela atitude, inclusivamente o árbitro pedindo para o jogador parar, a atitude do Steven Vitória prejudicou largamente a capacidade do Moreirense na fase final do jogo. Isto também foi uma das situações que levou efetivamente a que... E nesse lance o Otávio concorda com o amarelo que é mostrado por causa da falta. Depois há o segundo amarelo por causa dos protestos, não é? Mas o Otávio concorda com o amarelo que é mostrado primeiro, por causa da falta. Aquilo que eu concordo é que o Steven Vitória não podia ter feito aquilo. O árbitro tivesse claramente... Sim, isso o Otávio já deixou claro. A minha pergunta é em relação ao primeiro cartão amarelo. Se acha que é justo ou não? Mariana, a imagem não mostrou... Mostrou, Otávio. Nós vimos. Parece que sim. Nós vimos sim. lá. Há um contacto do Steven Vitória com... No pé esquerdo, o Steven Vitória, desculpa-te interromper, Otávio, mas nós estávamos ali a ver, tínhamos a dúvida, e muito bem, discutimos ali assim, e podemos falar do que estávamos a discutir ali antes de entrar, porque estávamos todos, e estávamos com dúvidas, sim senhora, e depois vimos uma imagem em que ele vai ao pé esquerdo do jogador do Futebol Clube do Porto e pisa precisamente, portanto, a parte de trás da perna, junto ao tendão daqueles. E chegámos à conclusão que afinal o amarelo foi bem visto e depois concordo contigo, Otávio. Em absoluto, concordo contigo em absoluto. O Steven Vitória foi a Engenho, foi Palermo, ou o que nós quisermos chamar, que temos direito de chamar aqui, ou um jogador que prejudica a sua equipa como prejudicou aquilo que nós quisermos. Portanto, Otávio, em resposta à minha pergunta, não acha que o árbitro hoje tenha tido intervenção, influência direta no resultado? Maria, há estes dois lances, um dos quais a culpa é do Steven Vitória, prejudicou claramente a sua equipa, o árbitro pediu-lhe para ele parar, a maneira como ele corre em direção ao árbitro não é admissível. Muito mais nos dias de hoje, em que é acontecido alguns jogos com alguns problemas e que as equipas de arbitragem têm sido postas em causa. É óbvio, quem conhece os árbitros sabe que eles agora não vão permitir o tipo desta concessão. O que quer dizer que este Moreirense esteve muito bem, sobre os outros lances, até ao fim, porque e ainda foi há duas situações... Sobre isso já falou de forma clara, não é? Mas queria a opinião também geral, olhando para todos os lances, se afinal acha que houve ou não uma influência do árbitro. Mariana, penso que não. Eu penso que não. Houve influência do Steven Vitória, que o outro lance, com o penalti revertido, as imagens não são as questões, temos que as ver, e se elas efetivamente dizem-nos claramente que houve uma falta do jogador do Moreirense, tudo bem. Se não mostrou, se não existiu qualquer tipo de falta, enfrentar dois erros, um que o Uribe seria naturalmente expulso e era o penalti que era convertido. Agora só com as imagens é que poderei esclarecer. Assim, tenho que dar a dúvida naturalmente ao VAR. Ricardo, afinal o Moreirense tem ou não razão para esta revolta que até demonstra agora depois do apito final? Bom, nunca há razão para revolta e neste caso não há razão para Ricardo Sá Pinto ir dirigir-se ao árbitro, como não há razão para Diamantino Figueiredo ir lá e virem os dois o cartão vermelho. São treinadores, devem dar o exemplo, e já aconteceu recentemente no Dragão, no pós-Futebol Clube Porto Sporting, hoje é no pós-Moreirense Futebol Clube Porto. Os treinadores têm responsabilidades acrescidas e depois admiram-se que os jogadores tenham comportamentos que todos nós não podemos de forma nenhuma, temos todos, aliás, de reprovar. Relativamente ao lance do penalti revertido, que criou-nos algumas dúvidas, de facto foi bem revertido, graças à intervenção do VAR e depois do próprio parte que foi ver o lance. Dúvidas há, e se eu gostava de ver o lance outra vez, se de facto não há razão para um segundo amarelo a Fábio Cardoso, se
tocou com o braço ou não no adversário. Essa é a minha única dúvida. Relativamente... O árbitro Marco Pina disse que sim, que devia ter visto o segundo cartão amarelo, Fábio Cardoso. Pois, mas isso eu gostava de ver para ficar com uma ideia mais... uma ideia formada, de facto, sobre esse lance. É a única dúvida que tenho. Relativamente a Steven Vitória, não há dúvida nenhuma. Primeiro, já aqui foi dito, e eu aproveito para renovar as minhas desculpas, de facto, o Steven Vitória teve uma intervenção que podia ter visto o amarelo muito antes. Na segunda intervenção não há dúvida para o segundo amarelo, criou-nos dúvidas a nós, mas depois tivemos a oportunidade de ver o lance em pormenor, viu-se que vai por trás, vai ao calcanhar, portanto, amarelo bem mostrado, e depois o Arte a avisá-lo com o para, e Steven Vitória é um jogador experiente, é o capitão da equipa, foi à nuca nesse lance, e ao ser prejudicou sobremaneira a sua equipa, quando a equipa estava por cima do Futebol Clube do Porto. Agora também importa dizer o seguinte, este árbitro, o Luís Godinho, é, na minha ótica, um dos melhores árbitros portugueses, mas nesta partida não teve a serenidade, não foi inteligente na condução do jogo. E é precisamente sobre este lance, o lance com Steven Vitória que conduz à sua expulsão, repito, uma expulsão justíssima e peca até por tardia. A verdade é que um árbitro com classe teria voltado as costas e não ouvia Steven Vitória a correr para ele, sequer. Poderiam não ter gerido melhor este jogo, Luís Godinho? Houve Porque faltas. antes do jogo, o Sérgio Conceição até disse que este é um bom árbitro, foi questionado porque foi o vídeo-árbitro do Clássico, mas Sérgio Conceição deixou logo essa ressalva. É assim, houve faltas grosseiras de um lado e até do outro. Por exemplo, o Gruitch. O Gruitch tem ali, põe o jogador domina a bola, ele vai ali de lado. Eu até gostava de ver o lance melhor, porque tenho dúvidas no segundo amarelo. O segundo amarelo tem que ser dado com a certeza absoluta de que é mesmo amarelo, de que é uma jogada muito perigosa e que não há hipótese que o jogador venha para a rua. Depois, o Marco Pina, quero dizer ao Calado que gostei da intervenção dele e do Otávio e do Ricardo, sem dúvida, mas o Arte não teve influência no jogo, porque já disse e volto ao primeiro lance em que eu fiquei com dúvidas em que poderia ser ou não penalti. Mas depois de vermos, depois do Arte ir ver lá e ver tudo direitinho, ele até foi direto, marcou logo penalti, de ver tudo direitinho, ele chegou à conclusão de que há um toque. Creio que este árbitro também não é assim um grande portista. E o lance do Fábio, Rodolfo? O lance do Fábio Cardoso quer dizer que o Marco Pina é vermelho, é do Benfica, é anti-Porto, ele não gosta do Futebol Clube do Porto, e digo aqui, já o disse à frente dele, eu digo aqui porque já o disse à frente dele no início. A tua opinião, só para ficar claro, pois, a minha opinião é porque é que ele não disse isto, porque é que ele não disse isto no lance entre o Pepe e o jogador do Sporting no jogo Porto Sporting. Porque é que ele não disse isto quando o Pepe põe a mão no peito, leva o amarelo, o jogador do Sporting rebola-se, grita, e eu não vi as declarações do Marco Pina a dizer isto. Para mim... Por acaso eu creio que até disse na altura em relação... Estás a falar de Mateus Reis, não é? Mateus Reis, na altura eu creio que o Marco Pina falou sobre isso. Sim, sobre o Marco Pina disse isto, de Mateus Reis. Pronto, olha, então tenho quase certeza, porque como fiz aqui também o acompanhamento ao segundo... Pronto, eu já tenho essa ideia, não é? Tenho essa ideia porque já eu vi-o em fotografias com a claque do Benfica, não é? E isso fica-me... Fica-me na memória, desculpa lá, eu sei que não devo estar a dizer isto, mas eu vi fotografias dele com a claque do Benfica, eu vi, e isso ficou-me no subconsciente. E se eu a dizer aqui alguma mentira em relação ao lance que estamos a falar do Porto Sporting, peço desculpa ao Marco Pina. Sem dúvida absolutamente. Se ele se referiu àquele lance que eu não me lembro, peço desculpa ao Marco Pina. Mas sabes como é? Quando uma pessoa vê uma fotografia tão clarividente dele no meio da claque do Benfica num jogo, nós portistas ficamos com... Eu concordo contigo, eu estou a ser mau, mas ficamos com o subconsciente... Enquanto comentadores adeptos estão aqui para defender os vossos clubes, se assim entender, mas isso eu acho, está cá como especialista de arbitragem e a análise que faz é puramente essa enquanto especialista de arbitragem. Já deixaste clara que faça sempre... Não concordas com a visão do Marco Pina? É assim, para já... Ok. Marco Pina acaba, nunca mais vou falar do Marco Pina enquanto estiver aqui. Tens direito de falar sobre o que quiseres. Não, enquanto estiver aqui, porque eu fui duro, porque no meu subconsciente, e volto a dizer, está essa fotografia. Já explicaste. Ok? Já expliquei, repeti-me e não vale a pena. Depois dizer que estou em desacordo com o Calado, influência no resultado.
Então ele vai ver ao vídeo, vai ver ao VAR, vê tudo direitinho, vê que há um toque, que não há penalti. Onde é que está a diferença? Ele não tem dúvidas em expulsar o Grujic. Há vários lances em que ele, na parte final, até começa a não ver os lances a favor do Futebol Clube do Porto e vê o contrário. Também é do Benfica, o árbitro. Agora deixa ver. É aquele árbitro que recuou, é o árbitro que recuou, foi contra o Danilo e expulsou o Danilo, por exemplo. Este foi o árbitro